Bom dia, galera. Vamos lá para mais um dia do nosso projeto. Gostaria de agradecer a participação de vocês nesse desafio aí. E vamos lá, parar de falar um pouco, vamos começar o nosso dia 5, né? Trouxe aqui, né? Antes de falar, queria saber se ficou alguma dúvida, se vocês possuem algum ponto que vocês queiram falar em relação ao último encontro. Ora essa. Calma, é um Que, de cada vez, tá? Não precisa ter correria, não. Um de cada vez. quer passar as paradas de ontem que eu te Ah, perguntei lá? Que pode eu falar. falei que não valia a pena. Volta lá então naquele. Não, então No DER, né? Que a gente tá. segura aí, então. Segura a tua, Fechou. que a gente, quando começar a criar a parte do banco, a gente fala Fechou. sobre elas, tá? Mas nós vamos falar, Beleza. tá? Show. Tá. Então vamos lá, galera. Então, ontem nós falamos um pouco, né? Fizemos uma revisão sobre o MER e o DER, né? Fizemos uma introdução à parte de modelagem, debatemos um pouco também sobre o modelo que foi criado, né? Vocês encontraram lá as pegadinhas que eu coloquei, vamos ajustar ele hoje. Falamos também sobre boas práticas de desenvolvimento, né? Aquelas dicas que eu passei para vocês. E ficamos como pendência, né? Incluir aqui na parte de boas práticas, né? Uma observação que eu não tinha, eu coloquei aqui embaixo, ó, jamais ou nunca crie tabelas e colunas. Opa, com acentuação ou espaço, tá? Isso daí eu acho horrível, cara, quando eu pego alguma tabela que ela tem acentuação, que ela tem espaço, caracteres especiais, então é sempre bom evitar, entendeu? Porque a mãe, a sua, a minha e a de quem criou sempre será lembrada por quem estiver usando essa tabela na hora que tiver desse jeito. E o outro que nós vamos fazer agora, né, é a questão do ajustar, né, as pegadinhas que eu deixei lá no nosso modelo para a gente poder criar o nosso ambiente, né? E hoje, o que nós vamos fazer, né? Vamos criar um banco de dados. Para isso, nós vamos gerar o script desse nosso banco e das suas tabelas a partir do modelo, tá? Vamos falar um pouco sobre como eu gerei a massa de dados para esse nosso projeto, tá? Depois disso, nós vamos carregar as tabelas que nós criamos com os dados que foram gerados aqui. Depois eu vou trazer um plus para vocês, né? Que isso daqui eu usava em outros projetos para atualizar o ambiente de desenvolvimento, que é o que o Visual Studio ele possui uma propriedade, na verdade são duas, né? Que é o Data Compare e o Esquema Compare. O que é isso, né? É uma possibilidade que você tem de comparar dois bancos de dados, claro, ambiente Microsoft, tá? Você compara a estrutura, ou seja, as tabelas e colunas. Qualquer diferença que for encontrada, ele vai reportar para você e vai permitir você atualizar o outro ambiente. E ele faz até o mais complicado, que é comparar a nível de dados, ou seja, ele vai olhar linha a linha, coluna a coluna da sua tabela e comparar com o outro banco e vai falar para você, ó, tem 10 atualizações que tem que ser feita, quer fazer? Ele faz para você. E por último, são dois pontos também que são dois plus para vocês, né? Que nós vamos fazer o commit desses scripts que nós vamos gerar e vamos subir tudo para o Git, tá? Via pull request, PR é pull request, tá? Aqui a gente já está entrando um pouco nos conceitos de CI e CD, né? E por último, se der tempo, a gente vai atualizar a nossa documentação. Beleza? Beleza? Alguma pergunta? Nenhuma. Por enquanto, não. Então vamos lá. Trazer aqui o nosso modelo.
vamos lá. O que nós vamos precisar alterar nesse nosso modelo aí? A parada do Not Null Aonde? Vamos ver se vocês na lembram. tabela venda. As Beleza, foreign então keys vamos lá. e a... Não, a foreign key não tem problema, tá? A gente pode fazer alteração, mas a princípio ela não tem nenhum problema. Vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui, depois a gente parte para as foreign keys. Então, para você fazer isso, basta você realizar 2 cliques em cima. Vou ter que reiniciar minha máquina, que ela está alguns dias sem descanso. Então, vamos lá. O que a gente tem que alterar aqui? Aqui são as nossas colunas, tá? Aqui são as nossas colunas, os tipos de dados dela, tá? Aqui, se ela é uma PK ou uma FK, tá? Uma PK, ela sempre vai ser vermelhinha e a FK sempre verde, tá? E nesse momento daqui nós temos o quê? Uma breve descrição do que serve cada coluna, né? Para que ela foi colocada ali. E nesse outro ponto daqui é onde a gente define se elas são null ou not null. Ou seja, se ela for nula, ela vai ser marcada com um check. Se ela for not null, desculpa. E se ela for nula, ela fica em branco. Observe que a chave primária ela vem desabilitada, tá? Porque isso é um princípio do conceito de chave primária, tá? Ela não pode aceitar valores nulos. Então, vocês podem tentar de tudo que é forma e vocês não vão conseguir transformar uma chave primária em uma coluna que aceita valores nulos, tá? Então, vamos lá. E dessas também, né? Exato. Ela além disso, ela ainda tem ela é suportada por um índice cluster, né? Que também só garante a unicidade dos dados, tá? Então, vamos lá. Quais colunas que nós vamos alterar aqui? Tô falando mutado. Eu falei que acho que todas. Todas? De então. Not Null para Null. Quer dizer, de Null para Not Null. Beleza. Vamos lá. A gente sabe que toda venda ela tem que ter um cliente, né? Alguém tem que fazer essa venda, né? Essa venda ela tem que acontecer em algum. Pode falar. Talvez o vendedor não, né? Porque se for um e-commerce, não teve vendedor. Então, mas é como eu falei com vocês, né? Como nós não definimos uma regra, a gente pode. A empresa ela pode fazer o seguinte, cara, se a loja for uma loja do tipo e-commerce, associa sempre a um determinado funcionário. Entendeu? Pode botar lá um não se aplica, um NI, Fechou. Isso daqui não necessariamente precisa ter um código, né? Geralmente a gente coloca, quando é a solução de BI, a gente sempre coloca o -1. Ah, não encontrei? É o -1. Sempre que você pegar o -1 em uma fato, aquilo significa que aquela coluna dali é nula. Mas no princípio de uma modelagem multidimensional, você não deve ter valores nulos dentro de uma fato. Então, você sempre preenche com -1. Tá? Entendi. Então, tudo mesmo. Então, a venda ela tem que acontecer em algum lugar, seja a loja física ou o e-commerce, né? Se você vende, você está vendendo algo, né? E esse algo ele tem que ter um valor e ele tem que ter uma forma de pagamento, né? Então, beleza. Vamos ter que marcar tudo. Observe que aqui, ó, já mudou. Beleza? Certo. Beleza. Então, vamos lá. Referente ao modelo,
Ricardo, o modelo referente ao relacionamento, qual seria a alteração que a gente precisaria fazer no seu caso, na sua perspectiva aí? Ok, referente ao relacionamento. Bom, tinha o caso da venda estar associada a algum vendedor, né, que já foi mencionado. A foreign key que a gente já viu que era um erro. O que eu mencionei antes, concordando ali com o not null. Já falamos sobre o nome ali do forma de pagamento não estar ligado com não ter código na frente, apesar de ser um código. Então, isso daí eu deixei que era para a gente debater mesmo, tá? Como eu falei para vocês, quando você cria uma coluna em uma tabela e você relaciona ela com a outra, não existe a obrigatoriedade de você levar o mesmo nome, tá? Não existe. Mas isso daqui é um outro ponto que eu trouxe para a gente falar. Para vocês acham interessante a gente manter o mesmo nome das FKs como as PKs? Eu sempre tento manter quando sou eu trabalhando. Beleza. E vocês? Então vamos alterar. Então. Aqui é muito simples. Eu costumo manter também, cara. Mas já vi muitos projetos, inclusive, que eu passei agora, que tinha tudo nome diferente. Os nomes eram diferentes também. Por exemplo, código do agente. Era code agent, no outro era código do agente. Tipo, era a mesma coisa com nome diferente. Eu acho que fica confuso, mas Entendi. Cada um vai ter empresa que vai ter de um jeito, vai ter de outro. Vamos lá, então. Tem que se acostumar com isso. É o que a gente falou na última aula, né? Cada empresa tem o seu próprio padrão e Exato. tem que se adequar. Tem que se adequar, exatamente. Exatamente. E assim, eu tava dando uma revisada ontem e eu não lembro se eu cheguei a comentar com vocês da questão dos name conventions, né? Então, tem empresa que você vai trabalhar que, por exemplo, o COD vai ser CD, o COD vai ser COD, né? O código vai ser COD, e tudo isso, tudo, digamos assim, esse prefixo que você vai colocar nas suas colunas, ele automaticamente vai fazer o quê? Ele vai remediar ao tipo de dado que a sua coluna vai ter, tá? Por exemplo, número, você vai colocar num alguma coisa, num CEP. Então, ele vai entender o quê? Que aquilo dali, esse num é de número, e toda coluna que tem um prefixo num, ela tem que ser do tipo numérico. Aí o cara vai falar, tem que ser um inteiro, ou tem que ser um small int, ou tem que ser um big int, ou tem que ser um numeric. Então, o prefixo da tabela, da coluna, na maioria das vezes, ele sempre vai remediar ao data type, tá? Eu vou procurar uma documentação que a própria Microsoft fez, que ela recomenda isso. Ela fala, melhores práticas é o quê? Tu vai colocar uma coluna, então você siga esses padrões. Por exemplo, aqui, ó, coluna data-venda, tá? Geralmente, o que eles falam? Essa coluna, ela tem o quê? Essa coluna, ela vai ter só a data. 2024, 0124. Ela só tem data, então ela vai ser DT venda. Essa coluna ela vai ter o quê? Ela vai ter data e hora. Então vai ser 01, 24, 12, 12, 21, 2, 22. Então ele vai ser o quê? Ele tem data e hora, então ela é DH venda. Entendeu? O DT, ele fala o quê? Que aquilo ali é uma coluna do tipo date. Você só vai encontrar a data. E se a sua coluna tiver a hora também, então ela tem que ser um DH.
tá? Então, geralmente as empresas possuem esse padrão. Caso vocês entrem em uma empresa e que isso não venha a existir, e você vier a sugerir isso pode ser um grande diferencial para vocês dentro da empresa, tá? Porque você vai ser um cara que vai chegar e vai botar ordem na casa, não vai ser uma zona, porque se você deixar, daqui a pouco o teu ambiente é um extreme go horse, tá? Cada um desenvolve de um jeito, sem padrão. O padrão é qual? O padrão é desenvolvedor. Eu desenvolvo de um jeito, então minha pipeline ela vai seguir de uma forma. O Ricardo desenvolve de outra, a pipeline dele tem outra norma. O Magno desenvolve de um jeito, cara, acaba virando um pandemônio. E, cara, nunca mais você arruma. Nunca mais, porque tudo vai ser construído daquele jeito e, cara, vai essa zona para o resto da vida da empresa, até eles investirem novamente e conseguir subir tudo de novo, tá? Então, fica essa dica. Então, aqui, como vocês pediram, alteramos o tipo de dado da tabela, quer dizer, da coluna, forma de pagamento. Então, os nomes agora são os mesmos, tá? Quintela. Pode falar, amigo. Tô pensando aqui, né? A gente tem uma tabela vendedor e a gente tem uma tabela loja. Se lá na frente eu quisesse ver, tipo, quanto de vendedor tem por loja, nesse esquema eu teria que passar por venda para poder ter essa informação. Sim. Então, Não assim, precisaria ter um relacionamento de vendedor com loja também? Seria o mais correto, tá, Mário? Você definir o quê? Que naquela loja ela venha a ter tantos funcionários. Porque do jeito que eu fiz, vocês vão ver que essa visão que você trouxe para a gente, ela vai ficar meio estranha, porque você, quando rodar... Porque o script ele faz aleatório, né? Eu não tenho um amarrado de vendedores por loja. Então, cara, quando eu rodar meu script, você vai ver que ele vai botar o mesmo vendedor em lojas diferentes, porque ele vai fazer aleatoriamente, né? Eu não fiz esse amarrado, essa normalização. Mas isso daí pode ser um plus que a gente pode fazer também. Então, a gente pode trazer essa melhoria para o próximo encontro, que é o quê? Exatamente isso que você falou. Cara, eu tenho uma loja, eu tenho que ter os vendedores associados à minha loja. Muito bom esse ponto que você trouxe, tá? Show. Não trazer associado diretamente para cá. Você pegar a parte do vendedor e trazer para cá. Beleza? Assim, e também, desculpa. Pode falar. Não, pode falar. A mesma coisa também não aconteceria com loja e produto? Nesse caso, não, porque a loja do pai de vocês vende tudo em todas as lojas. Vendem os mesmos produtos. Não tem assim, essa loja daqui ela só vende roupa. Essa loja daqui ela só vende bebida. Não, a loja do pai de vocês é como se fosse uma Magazine Luiza, né? Vende tudo. Show. Tá? Então, assim, essa questão do vendedor não foi uma pegadinha, tá? Eu vejo que foi um ponto falho meu de modelagem, tá? Eu não me atentei a isso, que um vendedor ele deveria primeiro estar vinculado a uma loja, porque é a mesma analogia que você faz quando você está analisando uma empresa, né? Quando você olha para a empresa que você trabalha, se você for pegar o seu registro lá, você vai estar o quê? Você está associado a um departamento, né? Uhum. Você não está associado, no caso, pega como se a TB Venda fosse a sua empresa, tá? Sua tabela de empresa. Você não está associado diretamente a uma empresa. Você está associado a um departamento e que esse departamento pertence a uma empresa. Então, isso daqui tem que ser corrigido, tá? Isso aqui está errado. Você está falando, então, que não, o vendedor não estaria ligado à venda, estaria ligado à loja. Isso. Estaria ligado à loja. Isso aqui vai funcionar? Vai. Quem for desenvolver a aplicação vai ter que tratar isso dentro da aplicação.
lá na camada de front-end. Mas o correto seria realmente você tirar esse relacionamento daqui de venda e jogar para a loja. E a tabela de venda, ela perde esse relacionamento aqui com o vendedor, porque o vendedor vai estar aqui dentro da loja. E se você só adicionasse mais uma e colocasse tipo, uma redundância, seria um problema? Como assim? Mantinha o que tá aí e só adicionava mais um relacionamento com o vendedor e loja. Não existe a necessidade de criar um relacionamento N para N aí, entendeu? Entendi. O correto é isso aqui mesmo, entendeu? Porque assim, por que não tem como ser um relacionamento N para N, né? Porque um vendedor não vai estar ao mesmo tempo em 2 locais, né? Ele vai estar apenas em um local. Então, aqui um relacionamento, um vendedor trabalha em uma loja. Ele foi transferido. É a mesma coisa na empresa. Você tem que trocar o departamento dele. Ele agora não é mais de TI. Ele agora é do financeiro. Você tem que trocar ele para você realocar ele em outro local. Entendi. Perfeito. Então, isso aqui está errado. Isso aqui tem que corrigir mesmo. Vamos seguir dessa forma, mas no próximo eu já trago isso aqui corrigido, tá? E aí, vamos lá? Mais alguma coisa? Nessa perspectiva, eu consigo saber quais clientes específicos compram em quais lojas? Se eu tiver um cliente que compra, sei lá, mais macarrão ou mais pedra, se for uma loja de material de construção, eu consigo fazer essa correlação? Sim, porque ele está aqui, ó. Você tem o cliente, você tem a venda e você tem, dentro do item da venda, qual é o produto que ele está comprando. Isso aqui a gente vai conseguir fazer quando a gente estiver fazendo as consultas, tá? Então, isso aí você consegue identificar, assim, qual produto vende mais, qual é o cliente que é o top 10, né? Qual é a loja que tem a maior saída. Então, isso aí vai ser um trabalhinho que nós vamos fazer, que é o quê? Depois que a gente subir todo o ambiente... Quer ver? Deixa eu voltar aqui. O Daniel já tem a visão já da parada aí. Vai ser esse. Ajudar aqui, ó. Nesse dia aqui, Daniel, quando hoje nós estamos terminando esse, tá? Isso aqui está desatualizado, tá? A gente está terminando esse carinha aqui. Quando a gente entrar aqui, olha o que diz esse item aqui, ó. Opa, ficou errado. A gente vai mergulhar nos dados e dali a gente vai tentar fazer o quê? Identificar possíveis indicadores que serão úteis para os pais do Matheus e do Magno, que são os donos do negócio. Então, assim, são aqueles indicadores que eles vão falar assim, cara, eu preciso ter essas informações aqui todos os dias para a tomada de decisão. Beleza? Então, nesse ponto daqui, a gente vai entrar exatamente nessa sua pergunta aí. Como é que eu faço para identificar qual foi o produto mais vendido? Qual foi o produto que um determinado cliente mais compra? Na linha do tempo, qual produto é mais vendido em um determinado horário? Então, a gente vai conseguir fazer isso também, tá? Vamos voltar lá para baixo agora. Vamos lá. Então, em relação ao nosso modelo daqui, vocês acham que a gente já pode pegar e já pode dar uma explorada mais na ferramenta para vocês verem o que a gente consegue extrair de bom dela? Vamos lá, então. Aqui no Toad, uma coisa que é muito interessante que você consegue gerar por exemplo, pegando um exemplo que o Wallace trouxe ontem, ele precisou fazer um trabalho
não tinha documentação de nada, não tinha nada, ele não sabia como é que funcionavam as tabelas, como é que ele relacionava. Então, assim, se você fizer o seu modelo de dados de forma humana, né, pensando nos amiguinhos, que é documentando as colunas, documentando as tabelas, você consegue extrair informações valiosíssimas dela. Por exemplo, na minha tabela venda, aqui tem um campo que você consegue colocar descrições dela. Para que ela serve? Para que ela foi criada? Qual o intuito de você ter essa tabela? E mesma coisa você consegue fazer a nível de colunas, tá? Você também consegue dizer para que aquela coluna serve, por que você criou. Você pode colocar exemplos, isso é muito importante, tá? Como eu estava falando com vocês, na outra empresa que eu trabalhava, você, quando criava um modelo, era sua obrigação colocar tudo. Descrição, exemplo, porque até em cima do exemplo que você colocava, o seu data type ele ia ser validado. Por exemplo, criei uma coluna e defini que é um varchar de 1000. 1000 caracteres para uma coluna, categoria. Qual categoria que tem 1000 caracteres escrito? O cara falava assim, cara, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Então, tinha técnicas que você fazia, né? Por exemplo, isso é o que? Uma migração? Então, o que você vai fazer? Tu vai pegar a tua tabela que tem informações de categoria, vai fazer um max-len para você identificar o maior número de caracteres e vai, em cima desse valor, fazer um acréscimo de 20%, e é esse valor que você vai definir no tamanho do teu dado. Então, não vai ser mais um varchar de 1000, vai ser um varchar de 125. Então, é 125. Por quê? O 125 ele já vai contemplar a maior descrição que você tem e uma possível maior descrição, porém com 20% a mais de caracteres. Então, tudo isso daí era levado em consideração. Você descrever as tabelas, as colunas, os relacionamentos. As colunas, você definir exemplos. Por exemplo, aqui, essa coluna que eu peguei, ela é uma coluna do tipo o quê? Uma coluna do tipo identity. O que é uma coluna do tipo identity, né? Ela vai ter o seu valor gerado de forma automática. Você não precisa se preocupar em passar essa coluna código venda na hora do seu insert, tá? Por quê? Porque o banco já sabe que você falou para ele, banco, essa coluna daqui eu vou precisar do teu apoio, tu vai criar o dado para mim. E você vai falar para ele o quê? Cara, essa coluna ela vai começar com valor 1 e ela vai ter um incremento de 1. Então, essa gestão, o banco ele vai fazer para vocês, desculpa. Porque toda vez que você inserir um registro, ele já sabe que ele tem que pegar o último registro e adicionar 1. Então, isso ele já faz de forma automática. Então, aqui deveria estar escrito isso também. Coluna que identifica o código da venda. Será uma coluna que terá o seu valor incremental, começando com 1, sempre adicionando mais 1. Gerenciamento feito pelo SGBD. Então, são informações que são obrigatórias existir dentro de um modelo de dados, tá? E que ninguém se preocupa com isso. Poucos são os que se preocupam, tá? E mesma coisa o tipo de dado. Como eu falei para vocês ontem, eu havia criado essa tabela com small int, só que eu subi uma massa de dados com mais de 40 mil registros. E o small int ele só vai até 32 mil e alguma coisa. Eu estava levando o erro e eu não sabia por quê. Quando eu comecei a ver mais a fundo, eu vi que o meu problema ele estava ocorrendo justamente por quê? Por causa do data type. Eu tive que pegar o data type e alterar. Só que como essa tabela ela tem relacionamento com a tabela de item, eu tenho que fazer o relacionamento dos dois lados. Então, mata a foreign key, altera dos dois lados e recria a foreign key. Então, assim, são coisas que eu não me atentei à documentação que a gente tinha em mãos e
tomei na cabeça, perdi um tempo por causa disso, tá? E o que o Wallace estava falando da PK é isso daqui, ó. Os dados únicos. Nesse nosso caso daqui, isso daqui ele não está marcado, justamente porque na nossa PK nós já temos o quê? Já temos um índice cluster. Então, o índice cluster ele vai fazer o mesmo papel da Unique, entendeu? Do índice Unique, porque o índice cluster ele também não permite valores duplicados, tá? Então, por isso que isso aqui não está marcado, tá? Mas se a gente marcar aqui também, quando a gente gerar o script, você vai ver que ele vai gerar um índice Unique para essa tabela, tá? Então, vamos lá. Beleza. Mas para que eu falei essa questão da documentação para vocês? Por que você tem que documentar o seu modelo, né? Justamente por quê? Porque você vai ajudar o seu amigo quando ele estiver trabalhando e você também pode chegar aqui, ó, e fazer um export. Você vai definir quais são as tabelas que você quer realizar a exportação, tá? Ele vai trazer para esse endereço daqui, vou só copiar ele aqui. Eu gosto. Vou só copiar ele aqui e gerar ele depois. E vou falar o quê? Cara, gera para mim aí o modelo lá. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar as nossas tabelas e vai fazer uma exportação. Mas essa exportação não é uma exportação ele trouxe aqui para a gente um arquivo CSV e dentro desse CSV a gente vai conseguir ter aquela visão do MER, que é o dados aqui, ó. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho as minhas tabelas, né? O esquema que as tabelas estão associadas, né? E uma breve descrição das tabelas. Para que cada tabela existe? E a gente também consegue, para vocês de Power BI, de DataVis, Magno, de Tableau, fazer um drill down, né? Imagina que você fez um drill down aqui e caiu no nível das colunas, ou seja, você pegou o dado da sua tabela e abriu, né? Você também consegue saber o quê? Que a coluna, a tabela categoria, ela tem 3 colunas. Essas colunas, elas são desses tipos de dados, tá? O varchar, ele sempre vem dessa forma, por quê? Porque ele define aqui qual é o tamanho do varchar, tá? Então, varchar, char, ele sempre vai aparecer com percent P1, tá? Quando você fizer essa exportação. Ele diz para você se essas colunas, qual coluna é a chave primária, se você tiver na sua tabela, tá? Ela explica para você também se essas colunas elas aceitam valores nulos ou não, né? Se aceitar é falso, se não aceitar é true, tá? E você também consegue saber o quê? Para que aquela infeliz daquela coluna existe? Qual é o objetivo dela na sua tabela? Então, assim, resumindo, você consegue mandar para o Wallace, precisa perder tempo não, cara, toma aqui a documentação do modelo. Não, aí. Isso daí é o gerar mundo um ideal, modelo né? para ele e gerar. Então, assim, a galera não se preocupa quando faz modelo de dados. Então, você vai fazer, pô, olha, está aqui o modelo e está aqui o dicionário do modelo. Aqui você consegue saber. Ele vai falar assim, cara, onde que está o dado do cliente? Ele já vai vir aqui e vai procurar. Vai dar um filtro em cliente. Da onde que está vindo o cliente? O cliente está vindo daqui. Então, eu vou pegar e vou buscar, tá? Vamos lá. E aqui embaixo nós temos o quê? Como eu falei, né? É a questão do MER, né?
entidades, e aqui para baixo são as propriedades, né? Os atributos e os relacionamentos. Se você documentar o seu relacionamento, ele também vai ter alguma informação aqui. Como eu não documentei, não tem nada, tá? Então, aqui ele já te ajuda também, ó. Fora em que FK_TB item venda _produto, ela é o quê? Ela é uma foreign key que ela está apontando para qual tabela? Tabela produto. Mas ela está apontando para qual coluna? Ela está apontando para a coluna código produto. Mas essa FK, ela sai da onde? Ela sai da tabela item venda dessa coluna daqui. Se a gente não tivesse alterado a nossa tabelinha lá de vendas, aquele nosso de item de venda, né, que nós alteramos aqui, o código do forma de pagamento, aqui a gente teria isso. Forma de pagamento. Não, desculpa, ao contrário. A gente teria isso daqui, ó. Na tabela venda, a coluna forma pagamento, ela está fazendo o quê? Ela está apontando para a coluna forma de pagamento da TB forma pagamento. Beleza? E aqui para baixo, ele faz uma documentação também, porque como eu marquei lá para exportar tudo, ele trouxe tudo. Então, o que ele faz? Ele traz também todos os esquemas que existem no nosso banco de dados, tá? Vamos lá. Dúvidas, perguntas? Essa é a hora. Só um ponto aqui, ô Quintelão, só para acrescentar aqui se a galera pode ter dúvida em relação ainda à chave primária ou chave estrangeira, não sei se tem, mas eu, quando estava aprendendo isso, eu tinha muita dúvida, cara. Eu não conseguia entender onde é que eu definia a primária e onde é que eu definia a estrangeira. Eu só consegui entender isso com um livro ali do CJ Date. Depois que eu li, que eu entendi que ele usava aquele conceito lá, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, entidade forte e entidade fraca. Então, por exemplo, numa tabela de clientes, o cliente, teoricamente, não pode duplicar. O cliente não pode se repetir. Então, isso é uma entidade forte. Por quê? Porque o cliente, a chave do cliente vai ser primária. Porque numa tabela de cliente, o Magno não pode ser duas pessoas ao mesmo tempo, assim como o Matheus, Quintelão. Ninguém pode ser duas pessoas ao mesmo tempo. Então, você precisa de um CPF naquele dado, precisa de um registro único, e esse registro único no banco de dados é a chave primária. Então, quando tem chave primária em uma tabela, é porque aquela entidade é forte. Ou seja, aquele dado ele nunca vai ser duplicado. E quando essa tabela ou uma outra tabela vai herdar aquele dado, aquela chave passa a ser estrangeira, porque ela é uma entidade já fraca. Porque o cliente ele pode fazer várias compras. Então, é basicamente isso, onde você define a primária e onde você define a estrangeira. Onde o dado se repete, entidade fraca, chave estrangeira. Onde o dado é único, chave primária, entidade forte. Só para deixar esse ponto aí para a galera, que se algum dia tiver essa dúvida. Uhum. E um ponto também, muito bom colocado, Wallace. E um ponto também que a galera também confunde muito, por exemplo, assim, quando você está criando um modelo de dados, você não consegue estabelecer um relacionamento entre a tabela venda com a tabela item venda, se na sua tabela venda não tiver uma chave primária, tá? Você não consegue criar esse elo aqui. Você não consegue, porque ele vai falar assim, cara, a tabela venda, ela não tem uma chave primária. Ela não tem uma chave candidata, né? Mas, codificando, você consegue fazer o join entre tabelas, tá? No script, não é obrigatório ter uma FK e uma PK, tá? Mas, pelo amor de Jesus Cristo, quem cria uma tabela que não tem uma chave primária, não tem mãe, tá? Não tem mãe.
É princípio básico. Toda tabela tem que ter chave primária. Tem que ter chave primária. As nossas mães serão lembradas pelo desenvolvedor que pegar a tabela que não tiver uma chave primária, tá? Isso é primordial, tá? Isso é integridade referencial. Então, cara, é o princípio mais básico de um banco de dados, tá? É pior do que você fazer um update sem where, tá? Você tem que ter uma chave primária. Cara, é de cair o cu da bunda quando tu pega uma tabela que não tem um banco de dados que não tem relacionamento, não tem chave primária, não tem nada. Porque, assim, você vai para o modo tentativa e erro, cara. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Aí, pô, você tem tanto dado duplicado que no final tu tem que fazer um distinct para trazer o dado único. Então, é assim, você tem que usar técnicas de gambiarra para poder trazer o dado esperado, né? Então, é assim, cara, toda tabela tem que ter chave primária, cara, tatua na pele, igual aquela galera que tem alergia, que bota tatuagem lá, pô, sou alérgico a isso aqui, cara, bota lá, toda tabela tem que ter chave primária, cara. Ricardo, nem tem mais espaço no braço, cara, coloca na mão, nos dedos, faz alguma coisa, mas tem que ter esse conceito na cabeça, tá? Então é assim, e qual outro benefício que a gente pode extrair desse modelo de dados que nós fizemos aqui? Porque assim, criamos um modelo, mas cara, para quê? Em que esse modelo vai me ajudar? Beleza, ele me ajudou a entender, né, a fazer aquela abstração do mundo real. Ela me ensinou, ele está me ensinando como que eu vou inserir os meus dados nas minhas tabelas. Só que, cara, mas eu não vou inserir no meu modelo, eu vou inserir no meu banco de dados, né? Então, o que acontece? Quando você chegar aqui, deixa eu ver aonde que é aqui. Layout, Model. Então, quando você chega aqui, você tem a opção, ó, Generate DDL Script, tá? Então, o que isso aqui vai fazer com a gente, né? Isso aqui vai transformar esses nossos quadradinhos, as nossas linhas pontilhadas em scripts. Então, o que acontece? Ele permite aqui uma série de opções para você estar gerando, tá? E aqui ele fala para você o quê? Ó, eu ainda posso colocar uma verificação de drop, caso não exista, tá? Só que eu acho, quando eu comecei a trabalhar com Toad, eu vi que tem coisas que ele dá uma vacilada. Então, essa parte de drop, eu acho que ele não trabalha direito, tá? Eu já gosto mais do formato que o próprio SQL faz, porque ele coloca cláusulas de verificação, porque do jeito que ele está aqui, se você for pegar um banco do zero, ele vai dar erro. Vamos ver aqui o que é esse dar erro, né? O que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou querer que ele coloque um drop e um create dos meus objetos, tá? Então, aqui, você define aquilo que você quer que seja gerado, tá? Tem algumas informações que ele já traz aqui, desmarcado, tá? Por default. E você pode também ver como que o seu código vai ser gerado. Tá? Ah, beleza, cliquei naquele botão ali, o que ele vai fazer para mim? Ah, cara, olha, está gerando todo o script do teu banco, para cá. Mas ele ainda não está do jeito que eu quero, então vamos mandar ele gerar. Ó, o que ele está fazendo aqui primeiro? Ó? Ele já está fazendo a exclusão dos relacionamentos. Só que é como eu falei para você, se você pega um banco do zero, essa primeira etapa aqui ela vai dar erro. É dar erro por quê? Porque ele vai tentar dropar uma constraint que não existe. Então, aqui ele deveria ter essa verificação aqui que tem no SQL. Por exemplo, se eu pego um script aqui no SQL e peço para ele gerar, ele vai me gerar um script assim. Tá? Cara, repara. Se existir, dropa. Ele ainda é redundante. Por que ele faz? Ele verifica aqui e ainda verifica aqui. Então, assim,
essa parte daqui é uma parte que, quando você gera o script aqui pelo Toad, você tem que ter um certo cuidado, tá? Porque se você copiar isso tudo daqui e jogar diretamente para o teu SGBD, ele vai apresentar erro na primeira execução. Porque ele vai tentar dropar tudo no início. Vai ficar com um monte de vermelho lá. Mas quando tu rodar de novo, tu vai falar assim, caraca, funcionou. Mas não é mágica, é porque assim, na primeira execução ele tentou excluir algo que não existe e falhou. Mas só que ele vai seguindo a vida. Só que quando chegou aqui embaixo no teu script, ele começou a criar. Então ele vai tentar apagar o que não existe e vai dar erro. Depois vai criar tudo. Quando você rodar na segunda vez, tudo já existe, então ele vai funcionar. Então não é mágica, tá? É porque na primeira vez ele funcionou. Na segunda vez, quer dizer, na primeira vez ele não funcionou para exclusão, mas para criação ele funcionou. E na segunda vez, quando tu executar, as duas ações vão funcionar, tá? Então, só fiquem atentos quando gerar por aqui, que vai acontecer erro, tá? Você vai tentar excluir e vai dar erro. Então, eu prefiro a forma como o SQL faz, porque ele te permite, quando tu vem aqui gerar um script de um banco de dados, task, generate, aqui, ó. Quando você avança aqui, ele vai fazer a leitura do seu banco, você vai definir o que você quer, eu quero as minhas tabelas. Então, quando você chegar aqui na opção, ele vem aqui, ó, nessa opção aqui. Você vem aqui e joga um true. Então, o que ele vai fazer? Quando você gerar o script, ele vai colocar esse if existe aqui. Por quê? Você falou para ele assim, cara, quando tu gerar o meu script, tu coloca uma cláusula de verificação de existência. Então, ele vai garantir para você realmente que seu script vai funcionar, tá? Ele é mais eficiente do que o Toad. Só que assim, nesse primeiro momento, nós não temos o bom. A gente tem que pegar o do Toad. Então, o do Toad, ele vai ser o nosso pontapé inicial, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse script daqui. Esse daqui, esse grant, eu não vou precisar. Vamos copiar tudo e trazer para cá. Aqui a gente define o que vai ser. Eu vou matar logo isso daqui. E os nossos comentários, tá? Diferente do que vai acontecer no Databricks, quando a gente começar a trabalhar nele. No Databricks, você coloca ao lado da coluna, embaixo da tabela aqui, você coloca um comment para botar o comentário na sua tabela e na coluna você coloca um comment ao lado aqui no Databricks, tá? No banco de dados SQL Server, não. Você tem que usar essa procedure de sistema que tem aqui. Aqui que ele faz? Aqui ele vai documentar a tabela e aqui a tabela em si, tá? O objeto tabela. E aqui ele vai fazer o quê? No objeto tabela tal, coluna categoria, e ela vai vir na coluna categoria e vai adicionar a descrição que você colocou, tá? Então, documentar uma tabela na munheca, mano, é coisa de louco, tá? Se você não tiver uma ferramenta de modelagem para te ajudar, um banco de dados grande, tu vai perder algumas horas alterando essas propriedades aqui para poder documentar tudo, tá? Então, vamos lá. Nesse nosso caso, isso daqui vai funcionar porque nesse banco de dados que a gente está aqui, isso já existe, tá? Então, vamos fingir que nada disso aqui existe. Vamos apagar as nossas tabelas, nossos relacionamentos e vamos fingir que a gente está começando tudo do zero. Então, se eu chegar aqui, você vai ver que ele não vai listar nenhuma tabela. E se eu pegar esse script que eu falei para vocês aqui, que ia executar ele, olha quantos erros que ele me deu. Justamente devido àquilo que eu falei para vocês, ó.
ele tentou fazer o quê? Ó? Ele falou, cara, eu não consigo fazer essa ação aqui que você mandou, porque, cara, pode ter duas explicações para isso. Ou ela não existe, ou você não tem permissão para essa ação. Tá? Então, quando você executar isso de cara, ele vai te dar erro. Mas vamos ver se a mágica aconteceu. Vamos atualizar aqui. As tabelas lá. Então, é assim, não é aquele tipo de erro que ele para a execução. Você chegou para ele e falou assim, cara, executa. Aí ele, é para executar? Então tá. Executou. Só que no final ele falou assim, cara, ó, executei, mas deu alguns erros aí, ó, se vira aí. Agora, se você pegar na segunda vez, olha a mágica acontecendo. Ué, cara, não tinha dado erro da outra vez? Deu, mas ele criou. Então, quando você executou na segunda vez, essa ação daqui, na segunda execução, ela vai ser true. Por quê? Porque o objeto já existe. Então, ele vai conseguir excluir o objeto. Então, só fique atento a isso, tá? Essa é aquela sagacidade que o cursinho não te explica, tá? Você só pega na prática, tá? Então, se eu fosse gerar esse script pelo banco de dados, né? Vamos ver. Você vai vir aqui em Tasks, vai clicar com o botão direito em cima do seu banco, Tasks, e aqui você vai Generate Script, tá? Exatamente como vem lá no Toad, você vai poder marcar todas as tabelas ou algumas que você queira, tá? Avançar. Beleza. E aqui eu vou colocar isso aqui como true, tá? Aí aqui tem algumas coisas que eu gosto de marcar também. Ó, o script de create. Aqui, nessa opção que eu marquei como true, ele só vai colocar o if exist, tá? Só coloca isso. Aqui, quando a gente coloca drop and create, você está falando para ele colocar também essa linha do drop, tá? Além do create, ele vai colocar o drop. Você pode definir a versão do banco de dados que você quer que ele gere para você, tá? Permite até o SQL 2006, tá? Que é o famoso SQL 2005, o R2. Você pode gerar os dados das estatísticas dos seus índices, tá? São assuntos que a gente vai falar mais à frente. O use database, que é sempre para ele apontar para qual banco você está gerando. Então, quando você executar o script, está vendo aqui, ele não tem o use database, mas quando a gente gerar, ele vai colocar para a gente. Então, cadê o use database igual a true? Mas aqui, tá vendo? Ele permite gerar também script de índice. Sim, eu quero que ele gere. Script para criação de chave primária. Sim. Trigger. Nós não temos, então precisa mexer. Script de Unique Key. A gente também não tem, mas vamos deixar. Foreign Key também, porque eu quero que ele crie também os scripts para fazer os relacionamentos. Check Constraint, compressão de objetos e change track, né? Então, beleza. É isso que eu quero. Cliquei no OK. Só que aí você cai na segunda parte. O que você quer que ele faça para você? Quer que ele salva no notebook? Você vai dizer qual notebook que ele vai criar. Ele pode criar isso aqui também dentro do notebook lá do Jupyter para você, tá? Ele pode salvar o seu script em algum lugar, tá? Ou ele também pode apenas jogar numa tela assim para você, que é o famoso o quê? Clipboard, tá? Ou, não, aqui ele vai permitir você copiar e aqui que ele vai salvar uma nova query, tá? Vamos lá, então. Vamos avançar para esse daqui. Aí ele fala para você, ó, vamos gerar o script desse servidor, desse database, para todos esses objetos, tá? E aqui você definiu algumas coisas que eu tenho que fazer. É isso mesmo? Fala, porra, beleza, é isso mesmo, tá vendo? False, true, true, false. Tudo que você marcou, ele foi jogando para você aqui, para você fazer um check antes de você mandar ele gerar. Falei assim, pô, show de bola, é isso aí mesmo. Aí, então tá, então vamos gerar.
Pode ter alguns lugares que vocês estejam trabalhando que essa ação ela seja negada devido à permissão, tá? Então, o que ele está fazendo ali, ó? Gerei tudo, beleza. Aí falou para você assim, ó, bonitão, tá aí, ó, é isso que você quer. Tudo que você precisa, ele gerou aqui. Então, aqui, ó, é o script dos comentários das tabelas. Aqui, das constraints, dropando, né? Aqui, o drop dos índices. Create das tabelas. Então, tabela, o que ele sempre vai fazer? Ele primeiro vai criar todas as tabelas, tá? Depois que ele vem criando os índices, os relacionamentos, tá? Ele cria os índices que nós definimos. E aqui para baixo, ele vai criando o quê? Ele vai criando os relacionamentos, ó. E aqui, lá em cima, ele excluiu, o primeiro lá é a exclusão dos comentários, tá? E aqui embaixo, ele está adicionando todos os comentários nas nossas tabelas, tá? Então, beleza, a gente vai chegar aqui, ó, beleza, é isso aí mesmo que eu quero. Opa, é que eu marquei em algum lugar lá. Tá aí, teu banco está criado, tuas tabelas criadas, quer dizer, o banco já estava criado, tá? Aqui não tem o script do Create Database. Tabelas criadas, colunas documentadas, relacionamentos feitos, índices criados, tudo isso. Então, é assim, eu acho que vocês lembram desse arquivo daqui, né? Então, você fala assim, pô, beleza, mas, pô, não tem aquilo. O que o Wallace vai ter que fazer? O Wallace vai ter que se ferrar agora, cara. Ele vai ter que chegar aqui, ó, systables. Ele vai ter que pegar nas tabelas que tem no banco de dados dele e vai ter que se virar para pegar todas as informações que você poderia estar gerando no seu modelo que você não colocou. Então, se eu não me engano, tem uma comments. Isso aqui. Não é isso. Eu não lembro a coluna certa a tabela certa. Deixa eu ver se é na Object. Não é aqui. Tem uma tabela que você tem todos os comentários também. Você também pode relacionar isso daqui, ó. Tabelas com inner join, sys columns. Então, onde a ponto object id igual a c ponto object id. Aí vamos pegar uma tabelinha aqui, por exemplo, categoria. Quero saber daqui, onde a ponto name igual a isso. E aqui eu quero que você... Faltou um igual. E aqui eu quero que você me fale o seguinte, do name c.name. Então, o que eu fiz aqui? Eu falei para ele, cara, eu quero que você retorne para mim. Aqui, eu fiz um relacionamento com duas tabelas de sistemas, tá? Que é a sysobject, systable e a syscolumns, ou seja, a primeira armazena todas as tabelas criadas nesse banco de dados aqui, tá? Não é na nossa instância inteira, ela olha sempre para um banco de dados. Colunas, fiz um relacionamento com a PK das tabelas e falei, cara, eu quero saber todas as colunas dessa tabelinha aqui, tá? Aí ele trouxe aqui, ó. Tá aí, ó. Tabela, coluna. Ou seja, isso que a gente tem aqui, ó, o Wallace ia ter um trabalho para pegar por aqui, onde isso daqui estaria tudo na mão dele pronto. Ele teria o quê? Ele teria que ter um script Mandrake dentro do pendrive dele para gerar essa documentação. Então, você consegue fazer diversas coisas. A gente poderia colocar aqui, tá, beleza, aqui está o nome, mas qual é o data type dessas colunas? Você conseguiria colocar, tem alguma dela que tem relacionamento?
Tem. Então, você consegue montar tudo isso via script. Tá? Então, vamos lá. Já estamos chegando a uma hora, né? Vamos só fazer uma introdução rapidinho aqui. Deixa eu só ver aqui o negócio, para não zoar o plantão aqui da casa. Deixa eu pegar um backup. Vou copiar esses arquivos aqui. Beleza. Então, vamos lá. Como nós conversamos lá no início, né? Os nossos dados, eles serão gerados por nós mesmos, tá? Então, é assim, você pode fazer essa apresentação na empresa de vocês, onde seja lá qual for, que você não vai estar infringindo nenhuma regra de LGPD, nada disso em nenhum local, porque cada vez que você rodar esse script, um dado vai ser gerado de uma forma diferente, tá? Então, assim, esse script, ele vai gerar exatamente isso aqui que nós definimos, tá? Vamos fechar essa telinha, isso aqui não precisa mais. Não quero mais, não. Ele vai gerar exatamente isso aqui para a gente, ou seja, nós vamos gerar dados de cliente, vendedor, loja, forma de pagamento, categoria de produto, venda e os itens da venda, tá? Só que agora é Python, né? Então, assim, já viramos uma chave muito rápido e vocês nem perceberam, né? Para gerar os dados de cliente e de vendedor, nós vamos utilizar no Python uma biblioteca chamada Faker, tá? Então, assim, a biblioteca Faker, ela permite você gerar uma enormidade de informações em línguas diferentes, tá? No nosso caso daqui, eu defini que a nossa língua vai ser português, tá? Então, é assim, o que nós fizemos, o que eu fiz aqui no caso, tá? Eu defini uma função e essa função daqui você pode colocar em qualquer lugar do teu script, tá? Fala aí, filhão. Só para recapitular. Pode falar. Tu tá usando o Python para ir no SQL, pegar os dados e levar para onde? Não, nesse momento eu estou no Python para gerar os dados para levar para o SQL. Mas aí por que tu vai usar o Python? Porque eu tenho que gerar a massa de dados. Eu não tenho dado, eu só criei a tabela ainda. Entendeu? Perfeito. Entendi. Sacou? Ele vai fazer assim, uma simulação como se fosse um banco de dados real, só que com dados fake, né? Tá Exato, exatamente isso. Exatamente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Nesse primeiro passo, eu criei uma função que essa função ela vai me ajudar a gerar uma massa de dados, tá? Cara, você pode botar a quantidade que for, tá? Se você não definir nada, ele vai gerar 100 registros para você, tá? Na forma como eu defini a minha função, tá? Você pode colocar aqui, não, cara, quero um só, não quero 100. Ou quero 1 milhão, se o cara não definir. Você vai gerar o seu arquivo de dados, tá? Então, é assim, são dados bem aleatórios que ele vai gerar para você, tá? Então, por exemplo, quando a gente estiver olhando essa questão de endereço, cidade, talvez, para a gente alcançar um indicador bacana, talvez a gente vai precisar fazer um tracking lá no SQL, porque ele vai gerar umas cidades loucas. Então, se a gente for fazer uma análise em cima desses dados em nível de cidade, talvez a gente não vai ter uma clareza nas informações, tá? Talvez a gente pode ter que estar trabalhando isso para poder melhorar o nosso dado, tá? Como é um dado de teste, né? Beleza, não vai ter muito problema. Se fosse um dado produtivo, as cidades estariam certinhas, tá? Então, nesse caso daqui, eu definia algumas informações, ou seja, eu pedi para ele, cara, eu quero o nome, quero a data de nascimento, aí, beleza, quando ele me der a data de nascimento, eu vou calcular a idade do caboclo, tá? O endereço que ele mora, o número da residência, a cidade, o telefone, o e-mail e a ocupação da nossa pessoa, tá? Nesse momento a gente está tratando de pessoa, que é como se fosse uma serialização dentro de uma orientação ao objeto, tá? Eu vou criar um objeto pessoa
E do objeto pessoa, eu vou quebrar ele em dois. Pessoa do tipo cliente e pessoa do tipo vendedor, tá? E aqui, depois que eu crio a minha função, tá? Dentro do Python, aqui eu defino quantos registros eu quero que sejam gerados, tá? Então, eu vou gerar uma massa de cliente de 1.500 clientes, tá? E ele vai gerar, vai me devolver um data frame, tá? Porque a minha função aqui, ela devolve um data frame, tá? E em cima desse data frame que ele me devolver, eu vou pegar isso e vou salvar em um arquivo CSV, tá? Então, o primeiro passo é criar os dados de pessoa. Gerei minha massa, beleza, tá aí, joga lá no nosso arquivo. Segundo, o que eu fiz? Isso daqui já foi na munheca, tá? Fui na internet, catei alguns produtos, algumas verduras, legumes, carnes, bebidas, para ter uma massa de dados, né? E Tem aqui até Quat, eu quebro. Oi? tem até Quat. Tem tudo, tem tudo. Tem gin, tem Coca-Cola, Malibu. Aí a gente usou um pouco do passado, né? Então, aí o que eu faço aqui, né? Nesse primeiro momento, eu vou quebrar esses dados em dois. Vou quebrar ele em dados de produto e categoria de produto. Exatamente o que nós temos aqui, tá? Produto e categoria de produto. Parar, mesma coisa, salvo um arquivo. O próximo passo que eu vou fazer aqui é o seguinte. Aí agora eu vou separar os homens dos meninos, né? Daqueles 1.500 registros de pessoa, eu vou pegar um range de informação aqui para gerar os meus dados de clientes, tá? Então, dos 1.500, eu vou fazer um slice aqui. Falei, cara, me dá essa galera daí, eu vou botar para cá. Então, mesma coisa, defino a estrutura do meu data frame e tal, renomeio coluna, defino a ordem delas e gero o meu arquivo de cliente. Então, assim, já tem também meu dado de cliente. E do que sobrou, eu vou gerar a minha massa de vendedor, ou seja, separei aqui em cima dos 1.500 quem são clientes e aqui embaixo eu vou gerar quem serão os vendedores, tá? Mesma coisa, jogo para um arquivo de vendedor. Forma de pagamento são fixas, tá? São apenas 4, débito, Pix, cartão de crédito e boleto bancário. Mesma coisa, jogando para um arquivinho CSV. O passo 7 é onde eu crio as minhas lojas, né? A loja do pai, do Magno e do Matheus são 4 filiais, né? 3 físicas e um e-commerce. Persisto também dentro de um arquivo CSV. E aqui começa a brincadeira maneira, que é onde eu vou gerar os dados de venda. Então, o que eu faço aqui? Eu defino quantos registros eu quero que sejam gerados de venda, tá? Então, nesse caso daqui, eu botei 43.209 vendas que a empresa do pai de vocês realizou nesse período. E defini aqui o seguinte, cara, distribui esses meus dados nesse período de tempo, de 2 de janeiro de 2017 até a data que você for executar. Então, ele vai gerar uma massa de dados distribuído no tempo para a gente poder fazer uma análise. Pô, como é que foi o ano passado em relação ao outro ano? Como é que está sendo o meu mês de janeiro em relação ao mês de janeiro de 2023? Coisas de vocês de DataVis gostam muito disso, né? O famoso year to date, né? Então, consegue fazer essa análise porque nós vamos ter os dados distribuídos ao longo do tempo. E aqui eu faço uma loucura para ele poder gerar valores aleatórios em cima dos data frames que nós criamos lá em cima, né? Pessoa, vendedor, forma de pagamento, loja. Então, aqui ele vai, cada vez que ele executar, ele vai pegar um dado aleatório. E eu sempre falo para ele, cara, ó, eu quero que você faça de forma randômica em cima desse data frame, baseado em.
E ele está ali pegando, blá, 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 blá. Beleza. Isso daqui nós estamos falando do cabeçalho, tá? Cabeçalho da venda. E para os itens, ele vai entrar aqui embaixo. Ele vai entrar aqui embaixo. Então, os itens ele vai fazer de forma também aleatória. Eu falei para ele aqui o seguinte, cadê? Ó, eu quero que, para produto, você distribua algumas compras em até 10 itens. Então, você vai ver que, quando a gente começar a analisar os dados, aqueles 43 mil registros lá, eles vão explodir, porque vai ter venda que teve um produto, mas vai ter venda que teve 10 produtos. Teve venda que teve 9. E começa aqui a brincadeira. Aí aqui ele começa a fazer o quê? A valorização dos produtos. Então, de acordo com a categoria dos produtos, eu defino um valor mínimo e um valor máximo e falo para ele aqui, cara, dentro desse range aqui, pega aí qualquer valor e vai me dando. E ele vai, vai gerando a porra toda e vai armazenando. Mesma coisa a quantidade. Cara, a quantidade ela pode ser de 1 até 10 produtos. Então, além disso, nós vamos ter... Pô, o cara comprou 10 garrafas de uísque. O cara é um alcoólatra, né? Pô, só pode. Ou é muito rico, né? Mora em Portugal, alguma coisa assim, né? E aqui, ele também vai fazer, de acordo com a loja, de acordo com o tipo de pagamento, se ele é parcelado ou se ele é à vista. Então, ele vai fazendo isso tudo, essa brincadeira toda louca daí, e no final ele armazena tudo no data frame. Então, aquele valor que nós definimos lá em cima de 43 mil, ele vai sempre diminuindo um, até ele vai ficar rodando isso aqui, ó, até chegar a 0. Ou seja, enquanto o código de venda, né, for maior do que 0, ele está rodando. E vai ficar aqui gerando informação igual um louco. E quando chega aqui embaixo, que já nos finalmente, né, ele vai separar o cabeçalho da venda, né? Ó, código da venda, data, quem comprou, quem vendeu, onde comprou, forma de pagamento e tipo de pagamento. Exatamente o que nós temos aqui, tá? E, por último, o que ele faz? Ele vai pegar e vai agrupar nos dados de item. Então, ele faz primeiro os dados de venda, depois faz os dados de item e cospe tudo para você dentro do arquivo de item de venda e dentro do arquivo de venda. E acabou a primeira etapa, né? Vou colocar aqui um valor baixo, tá? Se eu quiser gerar dados para apenas 100 vendas, como é que isso do teu script, tá? Eu gosto muito de usar o terminal, tá? Então, você pode chegar aqui no terminal e chamar o script e mandar executar. Só isso. Ele vai ficar brincando aqui. Aqui em tela. E pode falar. Uma curiosidade. Quanto tempo demora para gerar 43.209 registros? Não te entendi. Você pode repetir, por favor? Quanto tempo demora para gerar os 43.209 registros? Matheus, não estou te... Alô. Cara, na minha máquina demorou umas 8 horas. Tá? Caramba. Caramba, demorou bastante. Tá me ouvindo? Tô. Demorou 8 horas, bastante. então? Então, é assim, quando nós colocamos... quando nós colocamos 100 registros, já foi. Então, se você chegar aqui no diretório... o Python demora mesmo naquele... Venda, principalmente por causa dos loops ali, entendeu? Eu vi que ele está demorando muito por causa dos loops. Então, assim, os 100 registros que nós mandamos gerar, tá aqui, ó.
Já foi. Então é assim. Agora, vou pegar o meu backup que eu trouxe para cá, né? Que são os meus dados, e vou jogar ele para cá. Então, Quintela. só para fechar aqui hoje, beleza, porque como nós alteramos o nome da coluna, né? Pode falar. Não, só avisar do horário mesmo, vai dar 10h30. Cara, minha máquina. Não, beleza, só vou fechar aqui agora. Então, é assim, com os dados gerados aqui, tá? Geramos os dados através desse script. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essas informações e vou subir para o banco. Aqui que a gente sobe para o banco, tá, Mário? Os scripts estão prontos, então eles vão conectando passo a passo. Eu defino e vou usar o nosso terminal também para carregar. Só vou voltar aqui. A nossa tabela de vendas está vazia. Vamos chegar aqui. Pô, isso que tu fez aí foi todo um capricho que não é muito comum de se ver, não, né, cara? Início, fim, colocar tudo divididinho, né? No mundo real é um pouquinho diferente, você envolver muito isso. É. Né? Eu acabei de pegar aqui um projeto. Aquele debug de cor, né? Não tem nada, cara. O cara botou um monte de classe aqui que eu não entendo nada e tem que me virar aqui para entender. Não tem nada escrito, não tem nada documentado. Ah lá, já foi. Tá vendo? Maneiro. Os dados de cliente já subiram. Cara, é que minha máquina tá muito lenta, cara. Isso aqui é muito rápido que ele executa. Ô, Quintela, então toda vez que você gerar Até os dados aqui aí no também vai vídeo, cara, tem hora que ele fica... Acho que tua internet tá meio lenta, cara. Aí, tá tão lento que eu nem chegando entendi atrasado. direito. Cara. Eu ia te Repete falar aí, cara, que então eu não compreendi o que você falou. toda vez que você roda o script, se você der um drop table lá, né, você vai ter dados diferentes, né? Sim. Então Por a isso que eu análise falo, nunca vai você ser pode igual, né, pegar se isso você fizer daqui... de novo. Não. Por isso que, assim, a ideia é o quê? A gente gerar uma vez e passar por essa fase e não voltar mais nela, tá? Tá vendo? Gerou os dados de venda. Agora, se a gente voltar aqui na tabela de venda, ó, tá lá, os dados estão todos carregados de venda. Pô, bem legal, cara. Top. Muito Entendeu? top. Geralmente a galera Agora utiliza ele tá base já carregando o pronta, item né? de venda. Tipo, Uhum. Adventure E Works, aí, a galera usa amanhã... muito. Porque, assim, o Adventure Works também, se tu não souber mexer nele, tu também só vai fazer select, né? Não vai conseguir extrair nada de lá, né? Ah, sim. Tem muita coisa ali. Então, pessoal, como o nosso tempo avançou bastante, né? Então, assim, nós conseguimos parar aqui nessa etapa, essa aqui nós fizemos, né? Vamos dar um check. Isso aqui foi. A próxima etapa que a gente vai fazer na sexta-feira, tá? Amanhã eu não consigo, porque eu tenho que levar minha mãe no médico. Nós vamos fazer essas etapas daqui de baixo, tá?
que é o quê? Nós vamos atualizar o ambiente Azure, que é o ambiente que vocês vão estar usando. Vamos gerar pull request desses scripts que nós fizemos e vamos dar uma atualização na documentação e a gente já começa a fazer algumas consultas lá no nosso ambiente. Beleza? Bacana. Beleza. Beleza. Minha máquina está muito lenta, isso aqui não está mais. A gente finaliza por aqui por hoje. E a gente pode voltar nesse ponto aqui só para reexecutar esse script e recarregar os dados no banco no próximo encontro, tá? Fechou. Fechou? Fechou. Matheus, guarda suas dúvidas, que aí na sexta-feira a gente tira, tá? Fechou. Não esqueci delas não, tá? E é isso aí, galera. Obrigado aí, mais uma vez. E sexta-feira é nós de novo. Valeu, Valeu, gente. galera. Um Bom abraço dia a aí, todos. hein? Valeu, galera. Bom trabalho a Bom dia todos. para todo mundo aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Gabriel, Fala aí, Flávio. como provavelmente